Se mudar para uma casa nova. Um tema que não deveria causar espanto a ninguém, pois simplesmente a pessoa estaria somente entrando em uma nova residência. O grande problema é não saber do passado dessa casa nova. Sendo assim, ao se mudar para lá, pode não haver uma casa completamente, digamos, vazia. Alguma coisa pode estar na casa, mesmo que não seja pessoas em carne e osso. Vamos aqui contar alguns relatos curtos de pessoas que passaram por alguns problemas semelhantes ligados ao mundo sobrenatural. Pessoas que se mudaram para suas novas casas e acabaram presenciando situações que assustaram essas pessoas. Não se surpreenda se acaso se deparar com uma entidade oculta. Nós havíamos acabado de nos casar. E assim meu marido e eu conseguimos comprar uma casa nova, onde nós iríamos passar nossa vida juntos. Assim que nos mudamos para lá, senti uma alegria muito grande e estava muito, mas muito satisfeita com a nova casa. Não imaginava que as coisas iriam mudar de uma hora para outra. Bem, para ser mais precisa, se passaram 6 meses que a gente havia se mudado para lá, que algumas coisas começaram a acontecer. Meu marido e eu trabalhávamos. Ele saía mais cedo que eu para o trabalho e voltava mais tarde que eu também. Sendo assim, eu passava algum tempo sozinha em casa. E eu juro que conseguia presenciar alguns vultos caminhando por ela. Vultos de pessoas que entravam no banheiro, no quarto. Em todos os cômodos daquela casa existiam vultos. Para piorar, somente eu via aqueles vultos. Meu marido não via nada. Por isso, acabei aceitando e achando que era algo da minha cabeça, por ficar sozinha na casa. Mesmo que no fundo eu sentia que não era algo de minha cabeça. Mas o dia mais assustador e que fez eu mudar daquela casa com meu marido, eu me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos no quarto, dormindo. Mas meu sono na madrugada foi interrompido por algum motivo. Quando eu abri os olhos, eu olhei para a porta do quarto. Haviam um homem, uma mulher e uma menina, parados na porta do quarto olhando para nós, na cama. Pareciam usarem roupas antigas. Foi aí que comecei a gritar e assim acordei meu marido. Imediatamente, ele acordou e acendeu as luzes. Aquelas pessoas não estavam mais na porta. Ali, eu tive certeza que não era algo de minha cabeça. Haviam espíritos vagantes naquela casa, provavelmente de antigos moradores. E assim eu não quis mais ficar naquela casa e acabei me mudando dela. Nossa família foi crescendo cada vez mais. E assim, nós precisávamos de uma nova casa, maior, para acomodar todos nós. E foi exatamente isso que fizemos. Compramos uma nova casa, maior. E nos mudamos logo. Nós tínhamos 5 filhos. Além do bebê que havia acabado de nascer, 2 meninos, um de 5 e outro de 9 anos. E 2 meninas adolescentes, uma de 13 e a outra com 16 anos. Praticamente nós tínhamos muitas crianças em casa. Os meninos brincavam muito e as meninas adolescentes ficavam juntas o tempo todo, conversando. A brincadeira preferida dos meninos era jogar futebol. E na casa havia um espaço com gramado muito grande no fundo. Espaço suficiente para os meninos brincar com a bola.
Um certo dia me sentei numa cadeira que havia próximo e observava os meninos jogando bola. De repente comecei a notar algo estranho ao longe, pois meus filhos começariam a discutirem entre eles, dizendo que seria a vez do menino que estaria ali com eles de defender a bola no gol. Só haviam os dois ali, pelo menos para meus olhos. Pelo menos era o que eu achava, até eu observar algo ainda mais bizarro. Quando meus filhos acabaram de discutirem, a bola que estava no chão começou a se levantar sozinha e flutuar como se alguém tivesse carregando ela. Imediatamente eu me assustei e fui correndo em direção a meus filhos. E com muito espanto, perguntei para eles quem estava jogando bola com eles ali. E meus filhos disseram: "Ah, mamãe, é um menino que mora no porão da nossa casa." Quando nos mudamos para a nossa nova casa, desde nosso primeiro dia, ou melhor, noite que passamos naquela nova casa, eu comecei a sentir fortes dores de cabeça. E essas dores de cabeça eram tão intensas que parecia que algo estava apertando minha cabeça. Reclamei para meus pais. Eles disseram que talvez era a forma que eu estava me deitando na cama para dormir, ou que talvez fosse o travesseiro que eu usava. Porém, meu irmão mais novo, de 6 anos, que dormia no mesmo quarto que eu, interrompeu a conversa que eu estava tendo com meu pai e com minha mãe. O que o meu irmãozinho disse foi assustador para mim, já que ele disse com um semblante sério, olhando para nós, as seguintes palavras: "Eu vejo todas as noites uma mulher encostada na sua cama, apertando sua cabeça, olhando para mim." Quando me separei, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi comprar uma casa. E assim comprei uma casa, usada, porém nova, para que eu pudesse morar tranquilamente, já que estava em um casamento turbulento. E então eu só queria paz. Me mudei para casa, porém comecei a fazer coisas que não fazia antes. Uma delas era beber de forma descontrolada. Eu bebia muito, principalmente dentro daquela casa, e ouvia uma voz em minha cabeça dizendo para mim beber mais, que eu precisava beber para ficar bem. E por isso eu bebia cada vez mais. Um dia, quando eu estava completamente embriagado, sentado na mesa da cozinha, rodeado de garrafas cheias e vazias, notei que um homem que usava roupas pretas entrou pela porta da cozinha e sentou na mesa comigo. Por mais que ficasse embriagado, eu estava tão acostumado a beber que me lembrava de tudo que ocorria durante a embriaguez. E notei esse homem que sentou na mesa comigo. Ele usava um chapéu também. Tinha uma pele muito branca. Parecia muito triste o seu semblante. Ele olhou para mim e disse: "O que resta para nós é beber, então beba." Assim como eu bebi, e eu comecei a beber, mesmo sem conhecer aquele homem que ali estava. Naquela noite, eu bebi tanto que entrei em coma. Acabei indo parar no hospital, mas eu escapei da morte.
pela bebida e conseguir parar de beber, quando me foi revelado que naquela casa havia morrido anteriormente um homem por conta da bebida, um homem que havia perdido sua família em um acidente de carro. Ele quem dirigia o carro em que sua família acabou morrendo no acidente. E ele acabou ficando muito triste por se sentir culpado por aquela perda. E assim entrou em um círculo vicioso da bebida. Bebeu tanto que acabou morrendo por conta disso, dentro daquela casa. Mas que seu espírito continua preso ali. E que fica atentando novos moradores que entram naquela casa a beber o quanto ele também bebeu. E assim, perdendo suas vidas também. Eu tive sorte, larguei a bebida e saí daquela casa, já que o espírito daquele homem que usava a roupa preta ainda continua dentro dela.